não é exatamente leve o clima nos bastidores médicos do Flamengo. O clube não informou o exame de Pedro após jogo contra o Juventude. Cara, isso é muito grave. E segurou até onde deu a informação revelada há pouco. Lesão no menisco. Pressão do atacante fez o time informar o diagnóstico. O debate rolava desde bem cedo. Pedro não andava muito contente com a situação. Procurou até um médico particular que solicitou novo exame e viu a lesão no menisco. É esse médico que vai operá-lo, inclusive o mesmo da cirurgia de 2018. Não por acaso Pedro se posicionou imediatamente após a divulgação do público. Do clube, quer dizer. Pedro botou, tem um tweet do Pedro, há uma hora atrás, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 2 que foram chamados de acordo com o seu propósito. Seguirei firme e voltarei ainda mais preparado para o desafio que Deus tem para mim. Cara, assim, se o Renato aí... É para demitir todo mundo. Eu vou botar agora no Twitter todo mundo. É para demitir. É por uma questão ética, você não pode responder por isso, mas como torcedor, sim. Alan, aguenta um pouquinho. Esse é um caso grave que chega a ser até antiético, porque se o departamento médico do Flamengo não informa sobre uma lesão ou ele não leva essa questão à frente com relação à lesão, em detrimento, inclusive, de interesses, como é que eu posso dizer, financeiros, pode-se dizer, de futebol, porque você precisa passando de fase, você precisa do jogador, vai para o sacrifício, etc., isso é temerário, isso é uma, eu não sei nem como dizer, uma irresponsabilidade absurda, quase que é quase crime, cara, se não me engano, né? Perrota, é o seguinte, ele não... Mas olha só, sinta-se à vontade para dizer assim, ó, não me sinto à vontade para comentar, porque eu sei que você é da área, tá? Vamos lá, não, eu consigo desenvolver um raciocínio aqui. Ele fez um primeiro exame de imagem, e todo mundo fica sabendo desse exame de imagem. Os médicos do departamento médico, os fisioterapeutas, o staff do atleta, todo mundo fica sabendo. O radiologista do hospital, esse exame é passado. Agora, achar que esse exame não é nada e tentar forçar uma situação para colocar em jogo é uma outra situação. Está entendendo o meu raciocínio? Você não esconde o resultado de um exame que é feito. O exame faz, o staff fica sabendo imediatamente. Os médicos, os fisioterapeutas, todo mundo fica sabendo do exame. Agora, forçar uma situação, vou te dar um exemplo, forçar o Pedro a jogar no Fla-Flu, por causa daquele primeiro exame de imagem, o Pedro estando com dor, com edema, alguma coisa. É uma outra situação. Aí sim é agravante, entendeu? Agora, eu não entendi muito esse Twitter do Pedro Ivo Almeida, porque todo mundo fica sabendo do exame, não é escondido, a imprensa não fica sabendo do exame, mas os bastidores, todo mundo sabe, o staff sabe, o jogador sabe, o médico sabe, pode ter sido feita uma avaliação errada do exame. Aí eu concordo. Agora, que todo mundo fica sabendo do exame, sim. Aí, entendeu o meu ponto de vista? Mas aí é o seguinte, olha só, isso é, no mínimo, na minha opinião, né, um erro. Porque é o seguinte, sim. O que ele coloca aqui é o seguinte, não é exatamente leve o clima nos bastidores médicos do Flamengo. O clube não informou o exame do Pedro após o jogo contra o Juventude e segurou até onde deu a informação revelada há pouco da lesão do menisco. Sim, mas não informou a quem, Alan? Não informou a imprensa. Não, isso, calma. Não informou a imprensa. Calma, Renato. O que eu entendo? O que aconteceu foi o seguinte, o clube fez o exame de imagem, os médicos do Flamengo analisaram o Pedro deram alta, não, Pedro, dá para jogar, não tem lesão nenhuma. Ok. O Pedro foi para a partida, no sacrifício, fez lá massagem no joelho, jogou. Só que o Pedro, por continuar com dores e sentindo dores, o Pedro acabou consultando o seu médico particular, da sua confiança, que deve ter orientado o Pedro e dito o Pedro o seguinte, Pedro, não, vamos parar porque você tem sim uma lesão. Né? E aí, através desse médico, o Pedro volta no clube e fala, ó, meu médico de confiança identificou que eu tô com uma lesão, que eu vou precisar fazer uma artroscopia. E aí o Flamengo segurou ao máximo a informação, por quê? Porque sabe que está dando essa repercussão que a gente está dando. Sabe por quê? Porque, para mim, isso já deveria ter sido evitado e identificado lá atrás contra o Juventude, irmão. Não agora, hoje, domingo. Quantos dias tem do jogo do Juventude até hoje? Quantos dias tem?
7 dias, 10, 12. Desculpa, Renato. É erro do departamento médico. E Sim, tem uma amiga que eu falou não assim, estou aqui. Não, Alan, Oi? eu não estou aqui no departamento médico nem fazendo. Não estou aqui defendendo o departamento médico. Eu só estou falando que quando ele coloca no Twitter que não informou, picotou, travou, né? Não, pode falar, pode Vocês estão me falar. escutando? Tô. Quando ele fala que não informou, a princípio não informou a imprensa. Isso, Entendeu? agora. É só Ele queria esse. que Eu não estou informasse. defendendo. Isso, ele não informou a imprensa que ele fez o exame de imagem. Foi o que eu entendi do Twitter, tá? Mas que todo mundo ali sabe do exame de imagem. Agora, fizeram uma avaliação equivocada desse primeiro exame de imagem do quadro clínico, que é o mais importante. A gente não pode esquecer do quadro clínico. Alan, o exame de imagem é o quinto item ou quarto item de uma boa avaliação. Você não pode ser escravo de exame de imagem. Entendeu? O exame clínico é o mais importante. O exame de imagem ele é para confirmar diagnóstico e dar um prognóstico. Agora, a avaliação clínica, o jogador não pode jogar com dor extrema e com limitação de movimento. Foi o que aconteceu. Então, o mais importante é a avaliação clínica, entendeu? Porque senão, cara, como é que fazia antigamente que não tinha exame de imagem? Entendeu? Um bom médico ele consegue uma avaliação precisa e o exame de imagem vai confirmar o diagnóstico e dar um prognóstico. É conservador, é cirúrgico e é para isso que serve o exame de imagem. Então, o erro foi ter colocado para jogar naquelas condições. Agravou o quadro do atleta que ficou com mais dor, mais edema. E isso é uma coisa que eu vou falar. Isso pode atrapalhar o pós-operatório. Pensa num quadro, o jogador com uma lesão, com desconforto numa escala de intensidade de dor, um desconforto 3 de 10. 0 é nada e 10 é a dor mais intensa. Vamos supor que um cara vai fazer, uma pessoa vai fazer a cirurgia numa escala com uma dor 3. É uma situação. Se ele vai fazer uma cirurgia numa escala com uma intensidade 8, 9, é uma outra situação. Isso prejudica, sim, o pós-operatório de qualquer pessoa, tá? Então, são esses fatores que agravam. Não sei se vocês estão compreendendo o meu raciocínio, tá? Sim. E volto e bato na tecla. O mais importante é a avaliação clínica do atleta. Não tinha condições, fez e acentuou o quadro álgico e limitação de movimento. Tá? O que poderia ser mais grave era ele ter ido para o Fla-Flu. Aí seria uma insanidade. Aí realmente é para interditar. Porque será que o treinador ou o departamento médico chegou a cogitar essa hipótese do Pedro ir para o jogo? Não, essa a gente não pode falar porque ele foi previamente. Não pode, exato. Não vamos ser levianos nisso, mas repito, a avaliação clínica é fundamental. O exame de imagem, cara, é para confirmar o diagnóstico e nos dar o prognóstico. Então, é para isso. Entendeu? Lanzinho, tu é o Landinho hoje, irmão. E aí? Como é que segura esse pepino? Eu sou o Landinho, mano. Muita coisa não ia estar daquela forma ali. O Serol ia passar, mas ia passar forte há muito tempo. Assim, não ia ficar um do departamento médico, não ia ficar um do departamento físico do Flamengo, não ia ficar nem o Mbappé, nem o Braz. Então, assim, ia dar merda se eu fosse. Como eu não sou, agora o que vem na minha cabeça é apenas o seguinte: Perrota e Renato. A gente acabou batendo muito no Ederson. Porque o Ederson foi assistido pelo clube, o Ederson teve um problema sério de câncer, o Flamengo foi solidário, né? Prorrogou o contrato do Ederson, mas o Ederson depois fez graves acusações ao departamento médico do Flamengo na época que ele sofreu a lesão lá, naquela entrada criminosa do Fagner. E aí eu deixo a pergunta no ar. Até que ponto o Ederson estava de todo errado com aquelas acusações? Acharam até injusto, né? Aí fica essa pergunta. Até que ponto? Tem uma galera aqui falando, cara, calma, tem que aguardar o Tanuri falar, tem que aguardar não sei quem falar. Cada um vai olhar para o seu umbigo, amigão. Cada um vai querer defender o seu num momento como esse. É natural, é normal.
Cada um vai querer defender a sua. Só que aí não é a primeira vez que a gente vê uma situação tão complexa, constrangedora, como essa que a gente está vendo aí, né, as pessoas publicando e divulgando nessa questão do caso do Pedro aí. Perrota, eu confesso que assim, eu estou com um nível de frustração altíssimo aí, para não falar, né, outras palavras mais feias aí, a galera me criticar.